Há uma mudança, estamos nela, e a única maneira de sair dela é passando por ela. Não podemos parar o que está acontecendo, e não podemos voltar para onde estávamos. Temos que passar por isso. A questão é, passamos por isso e saímos do outro lado com uma aterrissagem suave ou tornamos isso difícil para nós mesmos. E é aí que acho que essa conversa pode ser realmente útil. Então, mais uma vez, isso é uma dança. Vou seguir sua liderança e vamos em frente. Então, mencionamos um pouco na última conversa que, quanto mais realmente nos conhecemos, menos tememos a mudança que está por vir. Por quê? Sabemos e sentimos, e nossos corações realmente nos dizem o quão capazes somos de nos adaptar e evoluir com as marés da mudança que estão acontecendo. Acho que, primeiro de tudo, só para contextualizar nossa última conversa ao explorar muitas dessas perspectivas alternativas, sinto que é quase um crime não estar aberto a explorá-las. Você não acha? E existe aquela citação de Aristóteles que diz que a medida de um intelecto amadurecido é ser capaz de entreter um pensamento sem aceitá-lo, ser capaz de explorar essas perspectivas e não necessariamente aceitá-las como verdade, mas como possibilidade. Eu aprecio isso. Então o que eu gostaria de fazer, se me permite, é convidar todos a fazerem o seguinte. Primeiro, eu aprecio que você tenha tirado um tempo para apertar no botão que nos coloca juntos da maneira que estamos hoje. Essa família que você criou em torno deste trabalho, seu podcast e sua comunidade, é tão importante neste momento. Cada um de vocês assistindo tem um sistema de crenças. Ele funcionou para você. Tem que funcionar, pois você está aqui. Se não funcionasse, você não estaria aqui. Então, vou convidá-los a colocar tudo o que discutirmos em uma pequena pasta mental chamada possibilidades. Coloque tudo nas possibilidades, o que torna tudo muito seguro. É apenas entretenimento. No momento em que o universo trouxer algo para você que desafie seus sistemas de crenças e eles falharem, o que vou convidar você a fazer é não lutar tentando fazer os antigos sistemas de crenças funcionarem para você. Abençoe-os, deixe-os ir, abra essa pasta chamada possibilidades, e acho que você ficará surpreso com o quanto essa conversa vai te servir, te apoiar e te amar, porque é disso que se trata. A verdade profunda da nossa existência é sobre nos amarmos e amarmos uns aos outros o suficiente para testemunharmos nossa alegria, bem como nosso sofrimento, e nos apoiarmos à medida que passamos por este tempo sem precedentes na história do nosso mundo. Acho que é um poderoso lembrete e uma permissão para explorar essas coisas. E mesmo em nossa última conversa, eu sempre tive um nível saudável de ceticismo ao explorar todas essas coisas, porque você não quer ter uma mente tão aberta que ela se feche novamente a ponto de você aceitar tudo. Uma amiga minha disse que tem uma mente aberta, mas não uma mente escancarada. Queremos mentes abertas, mas não escancaradas. Exatamente, mas você também não quer uma mente fechada, onde você está preso e endurecido em seu sistema de crenças e na forma de pensar. Então, vamos mergulhar nesta conversa e explorar algumas dessas possibilidades. À medida que começamos a ver mais e mais, e a ciência está se tornando, como em grande parte do seu trabalho, e também no trabalho de Joe Dispenza, e muitos amigos seus e meus estão começando a usar a ciência como a linguagem contemporânea do misticismo. E, onde eu quero começar é no poder e na inteligência do coração, porque estamos vendo muitos exemplos, até mesmo em casos de transferência de memória celular, onde eu adoraria compartilhar um pouco sobre aquela história da menina de 8 anos, quando ela fez um transplante de coração, e isso começa a apontar para o poder da memória, o poder do nosso coração e, eventualmente, as capacidades humanas que vêm com isso. Claro. Eu vou começar essa conversa reiterando uma pequena parte do nosso último podcast, onde estamos começando a ver o corpo humano de maneira muito diferente, de uma perspectiva de TI, tecnologia da informação, de uma perspectiva de engenharia. Nossos corpos, os cientistas nos dizem, têm cerca de 50 trilhões de células. Cada uma dessas células tem um potencial elétrico de 0,07 volts, uma pequena quantidade. Multiplique isso por 50 trilhões. E há mais de 3 bilhões de volts de potencial elétrico em nossas células. Cada célula é um transistor. Ela manipula eletricidade e informação. É um resistor, um capacitor. É um emissor de fótons. Cada célula emite e recebe fótons, que são luz, que é informação. Então, estamos constantemente transmitindo informações em um nível subconsciente. Provavelmente nem sabemos o que estamos dizendo ao mundo ao nosso redor, para outras pessoas. Nós captamos isso como indivíduos. Eu capto suas vibrações. Você capta as minhas. Há uma troca de fótons acontecendo ali, uma troca de informações. Cada célula em nosso corpo é capaz de armazenar, recuperar e lembrar, de autodiagnosticar e autorreparar. Agora sabemos que cada órgão no corpo humano, sem exceção, é capaz de interromper doenças, curar a doença presente e reverter qualquer dano que já tenha sido feito. Tecidos do pâncreas, tecido do coração, tecido cerebral, tecido da medula espinhal, se eles forem colocados no ambiente certo. E esta é a chave. Agora, o ambiente pode ser o ambiente externo, mas raramente é o ambiente externo. Na maioria das vezes, é o ambiente interno. Certamente a nutrição faz parte disso, mas a emoção, o poder da emoção humana para direcionar a energia em nossos corpos através desses 50 trilhões de células, tem sido marginalizada pela ciência. Mas nossas tradições espirituais mais antigas e mais preciosas sempre nos disseram que é aí que está a ação, bem na linha de frente. Este é o meu 45º ano fazendo este trabalho de uma forma ou de outra. E há janelas de tempo em que é bom viajar,
e eu tive a oportunidade de estar em alguns dos lugares mais antigos, magníficos, bonitos, remotos, isolados e preservados que restam na Terra. Os templos onde eles têm os textos e as pessoas que preservam o conhecimento sobre o que a ciência agora está descobrindo. Então, a ciência está revelando os detalhes de como as coisas funcionam, mas então eles dizem: ok, o que fazemos com isso? Como aplicamos isso? A ciência tem cerca de 300 anos. A ciência começou mais ou menos na época em que Isaac Newton formalizou as leis da física. Durante 5.000 anos, nossos ancestrais indígenas não tentaram se concentrar em como as coisas funcionam. Isso não era importante para eles. Eles se concentravam em aplicar o que entendiam em suas vidas. Então, agora temos a oportunidade, nesta geração, de nos apoiarmos sobre os ombros de 5.000 anos de nossas tradições espirituais mais antigas e queridas, que nos deram as ferramentas. E a ciência de 300 anos agora está nos dizendo o que essas ferramentas fazem, os efeitos que elas podem ter. E o ponto principal é: o que funciona, façamos mais disso. E para as coisas que não funcionam, não façamos mais. E é para isso que estamos caminhando. Então, todas as coisas que eu acabei de compartilhar sobre o corpo humano, esses 50 trilhões de células e todo o resto, e há mais potenciais que poderíamos explorar. Nós somos a única forma de vida, André, que conhecemos até hoje, com a capacidade de autorregular todas essas funções. O que isso significa é que somos a única forma de vida que pode sentar-se em uma cadeira como esta, em um momento no tempo, sob demanda, por vontade própria, e dizer: neste momento, eu escolho. Eu escolho criar uma forte resposta imunológica. Quem não quer isso nos dias de hoje? Eu escolho despertar minhas enzimas de longevidade. E se você fizer isso, não se trata apenas de viver mais tempo. Se você está vivendo mais tempo, significa que está se curando ao longo do caminho. E está se curando em um nível muito, muito profundo. Então, estamos falando em nível molecular, genético. Essa é a única maneira de alcançar essa longevidade. Somos a única forma de vida que pode sentar-se e dizer: neste momento, eu escolho criar mais resiliência para enfrentar as mudanças na minha vida. Minha vida está um pouco louca agora. Meus amigos estão enlouquecendo. Meus pais estão enlouquecendo. Meu governo está enlouquecendo. O que vou fazer? Podemos criar, não necessariamente para mudar o que está acontecendo lá fora, mas para mudar como respondemos ao que está acontecendo lá fora de maneira saudável. E esse é o ponto-chave. Então, a capacidade de autorregular nossa própria biologia é uma grande parte da nossa divindade. Falamos sobre divindade em profundidade no último segmento deste podcast. Nossa capacidade. Quando tiramos essas habilidades do piloto automático, aceitamos a responsabilidade pela nossa própria resposta imunológica, pelas nossas enzimas de longevidade, pela nossa resiliência e todas as outras coisas, supermemória, supercognição, superaprendizado, todas essas coisas que estão disponíveis para nós. Tudo começa no coração humano e é aí que está a ação. Então, eu queria começar o que estou prestes a dizer com essa introdução. Em 1991, os cientistas fizeram uma descoberta que chocou a comunidade médica, com certeza, e a comunidade científica em geral. O que eles encontraram foi uma rede neural dentro do coração humano. Eles encontraram cerca de 40.000 células especializadas chamadas neuritos sensoriais. Elas são como os neurônios do cérebro, mas não estão no cérebro, estão no coração. Elas pensam de forma independente do cérebro humano. Elas sentem de forma independente do cérebro humano. Elas percebem, lembram de forma independente do cérebro humano. Então, só nisso, já disse algo muito importante que afeta a todos nós. E aqui está o porquê. Todos nós já passamos por traumas em nossas vidas, cada um de nós. Mas nossos traumas são percebidos de maneira diferente através dos filtros das nossas experiências de vida. Seu trauma pode ter devastado você quando tinha 3 anos. Então você me conta sobre ele. E eu posso dizer: qual é o grande problema? Sabe, meu trauma foi quando meu pai saiu de casa quando eu tinha 10 anos e isso me traumatizou porque isso me disse algo sobre segurança no mundo e não me sentir seguro. Eu ainda estou lidando com isso. Ainda estou curando isso. E posso dizer isso para você. E você diria: qual é o grande problema? Meu pai saiu, e tudo bem, foi fácil. O ponto é que nosso trauma é individualizado, é personalizado, é único. Mas cada um de nós tem isso. Quando temos trauma, ele é registrado em vários lugares. E se você tentar curar esse trauma apenas pensando e falando sobre ele a partir da mente, pode ajudar. E acho que é uma coisa boa de se fazer, mas muitas pessoas dizem: uau, eu fiz isso e me sinto incompleto. Agora sabemos o porquê. Porque falar ou fazer terapias pode não ter abordado o pensamento e a memória independentes no coração. O coração tem uma linguagem muito diferente. Ele nem sempre trabalha com palavras. Então, essa é uma das coisas incríveis que estamos descobrindo sobre o coração humano. Quando eu estava na escola, lá nos anos 50, 1950 e 1960, é difícil acreditar que eu diga isso. Mas quando eu estava na escola nos anos 50 e 60,
Eu fui ensinado que o coração é o órgão mestre do corpo, número 1, e que ele é uma bomba, e todos sabemos que ele bombeia muito bem. Mas você pode construir uma máquina para fazer isso. O que as novas descobertas estão mostrando agora é que o coração, o cérebro é o órgão mestre no corpo. O cérebro é o órgão mestre. Foi isso que nos ensinaram. Mas o cérebro recebe as instruções que dizem o que fazer do coração. O coração envia essas instruções com base na forma como sentimos o mundo ao nosso redor. E essas percepções são todas através dos filtros de nossas experiências. De repente, o coração se torna o foco principal. Porque agora sabemos que o coração está dizendo ao cérebro como regular o corpo, número 1. Número 2, o coração, essa rede neural, é fundamental no que chamamos de inteligência do coração. No último episódio deste podcast, falamos sobre como memória, informação, nossa divindade, nossa imaginação, nossa criatividade, nossa inovação, nossa intuição, são todas informações no campo às quais sintonizamos, em vez de que essa informação realmente resida nessas células ou nesses neurônios. Você sabe, os cientistas examinam os neurônios e dizem: onde está a memória? Onde está a memória? Bem, a memória não está nos neurônios. Os neurônios são as antenas. Eles são antenas biológicas que estão em ressonância. Elas sintonizam com base em nossos sentimentos e nossas demandas. Quando dizemos, vou aprender espanhol, isso é uma demanda para o corpo construir as antenas para sintonizar com o lugar no campo onde o espanhol, como língua, existe, onde milhões de outras pessoas também se sintonizam. De repente, o coração assume um novo significado no mundo científico. Isso está em paralelo com nossas tradições espirituais mais antigas e queridas, que sempre disseram que o coração é o assento da alma. Meu irmão espiritual, Gyeori Zukao, escreveu um livro chamado The Seat of the Soul, o assento da alma. O coração é, provavelmente, um dos órgãos menos compreendidos a esse respeito e um dos maiores mistérios. Um dos maiores mistérios é que, em um determinado dia no útero de nossa mãe, em um momento no tempo, há um aglomerado de células que estão ali. No instante seguinte, algo acontece, e o primeiro batimento cardíaco começa. Os cientistas não sabem o que desencadeia esse primeiro batimento cardíaco. Existem teorias que falam sobre potenciais iônicos através das paredes das células e coisas assim. Se você perguntar aos nossos ancestrais indígenas, quando estive com monges e freiras no Tibete, com meus amigos nativos americanos, ou com meus amigos Aymara no Lago Titicaca, no Peru, ou ainda com os xamãs da tradição maia em Yucatán, todos eles dizem a mesma coisa. O primeiro batimento do coração é o momento em que nossa alma entra em nossos corpos. Nossa alma é parte de nós, mas é separada. É uma parte de nós que é eterna, é divina, está nesse campo. É quando a ressonância entre as células do coração e aquela rede neural entra em fase com essa parte do campo. Se quiser pensar dessa forma, a capacidade de autorregular nossa própria biologia é uma habilidade impressionante. Estamos tentando construir inteligência artificial e sistemas de computador inteligentes que possam diagnosticar, reparar e curar a si mesmos. E não conseguimos fazer isso com software agora. Mas, se pensarmos em nós como uma biologia projetada, temos os programas, o software suave. Somos literalmente uma tecnologia suave. Não somos uma tecnologia dura de chips de silício, fios e software rodando através de circuitos impressos. Somos neurônios. Somos mais do que isso. Somos neurônios, ou membranas celulares, potenciais iônicos que se movem através das paredes celulares, com a capacidade de autorregular a nós mesmos. Somos tão bons nisso que damos isso como garantido. E essa é uma capacidade impressionante. E é daí que vem nosso maior nível de maestria. Agora, o próximo nível disso é, uma vez que abraçamos a rede neural no coração, você diz: ok, temos duas redes neurais. Temos uma rede neural no cérebro, que todos conhecemos, e agora temos uma no coração. Uma das formas mais elevadas de maestria e um dos lugares mais profundos para nossa cura. Somos a única forma de vida que conhecemos hoje com a capacidade de fazer o que vou descrever, é que podemos harmonizar a rede neural no cérebro e a rede neural no coração. Dois órgãos separados se tornam um sistema poderoso e potente no que é chamado de coerência coração-cérebro. A capacidade de fazer isso é muito, muito simples.